A herdeira disfarçada entrou em sua própria empresa como estagiária e gelou ao ouvir 4 palavras do gerente. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para nossa história. Marina Cavalcante ajustou os óculos de lentes transparentes e conferiu o crachá falso pendurado em seu pescoço. Ana Silva, estagiária. 7 da manhã, a Cavalcante Tech havia acabado de abrir suas portas e ela queria ser a primeira a chegar. Não por privilégio, embora como única herdeira do império tecnológico construído por seu pai, certamente tivesse o direito, mas porque precisava ver com os próprios olhos o que estava acontecendo com a empresa da família. Aos 28 anos, Marina havia passado os últimos 5 anos estudando administração em Londres, preparando-se para assumir o comando da empresa quando seu pai se aposentasse. Mas 2 semanas atrás, receberam uma ligação alarmante de Juliana, sua antiga babá, que agora trabalhava como auxiliar de limpeza na empresa. Marina, querida, você precisa ver o que está acontecendo aqui. Seu pai não sabe de nada. Mas as coisas mudaram muito desde que aquele novo diretor assumiu. Seu pai, Roberto Cavalcante, estava se recuperando de um AVC leve e havia delegado a operação diária ao diretor executivo, Marcelo Ferreira. Por fora, os números pareciam bons, mas Juliana insistia que havia algo errado. E Marina confiava naquela mulher que a criara desde os 5 anos, quando sua mãe falecera. A entrada da Cavalcante Tech era imponente, vidro e aço, formando uma fachada moderna no coração empresarial de São Paulo. Marina respirou fundo antes de empurrar a porta giratória. O saguão cheirava a café fresco e tinha aquele burburinho característico de grandes corporações pela manhã. Bom dia, você deve ser a nova estagiária, disse uma recepcionista sorridente. Marina notou que o crachá dela dizia Carla Recepção. Sim, Ana Silva, primeiro dia. Bem-vinda. O departamento de TI fica no 5º andar. O elevador é ali à direita. O senhor Rogério, supervisor de estagiários, está te esperando. Marina agradeceu e seguiu para o elevador. Suas mãos suavam levemente. Usar seu próprio nome do meio e o sobrenome da mãe fora a ideia de Juliana, junto com os óculos sem grau, o cabelo preso em um coque simples e roupas discretas do fast fashion. Nada que lembrasse a Marina Cavalcante, que aparecia ocasionalmente em revistas de negócios ao lado do pai. O 5º andar era um espaço aberto, com dezenas de mesas separadas por divisórias baixas. Computadores piscavam, telefones tocavam e jovens profissionais já trabalhavam intensamente. Marina localizou uma sala de vidro nos fundos com a placa Rogério Santos, supervisor. Bateu na porta aberta. Um homem na casa dos 40, cabelos grisalhos nas têmporas e expressão cansada, ergueu os olhos de uma pilha de documentos. Ana Silva? Sim, senhor. Bom dia. Entre. Ele gesticulou para uma cadeira à frente de sua mesa. Desculpe a bagunça. Estamos com 3 projetos atrasados e metade da equipe de suporte sobrecarregada. Marina sentou-se, observando discretamente. Havia olheiras profundas sob os olhos de Rogério e uma garrafa de antiácido sobre a mesa. Então você vem da Faculdade de Tecnologia da USP, certo? Isso mesmo. Último ano. Ótimo. Precisamos de todo o apoio possível. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Vou ser franco com você, Ana. Este não é o melhor momento para começar aqui, mas também não é o pior. Você vai aprender muito, isso eu garanto. Algum problema específico? Rogério hesitou, como se ponderasse quanto revelar a uma estagiária no primeiro dia. Digamos apenas que a empresa está em transição. Mudanças na gestão sempre trazem desafios. Marina fingiu inocência. O diretor executivo é novo. Cerca de 8 meses. Marcelo Ferreira veio de uma multinacional, cheio de ideias para otimizar processos. O modo como ele disse otimizar deixava claro que não era um elogio. Antes que Marina pudesse perguntar mais, a porta se abriu bruscamente. Um homem alto, de aproximadamente 35 anos, terno impecável e expressão severa, entrou sem bater. Rogério, os relatórios do projeto Alfa que pedi ontem?
Bom dia, Marcelo. Estão quase prontos. Só falta... Quase não paga as contas. O homem cortou, sua voz fria. Então, notou Marina. Quem é essa? Ana Silva, nossa nova estagiária. Marcelo a examinou de cima a baixo e Marina sentiu uma onda de desconforto sob aquele olhar calculista. Mais uma estagiária. Exatamente o que precisamos. A ironia era óbvia. Espero que ela seja mais útil que a última, que não conseguiu nem formatar um relatório corretamente. Farei o meu melhor, senhor, disse Marina, mantendo o tom respeitoso. Marcelo já estava saindo quando se virou novamente. Ah, Rogério, a reunião com a equipe de desenvolvimento foi adiantada para as 9 horas. E traga números reais desta vez, não desculpas. A porta se fechou com um baque. Marina viu Rogério fechar os olhos por um momento, como se absorvesse mais um golpe. Esse é o Marcelo Ferreira? O único. Rogério abriu os olhos e forçou um sorriso. Não se preocupe, ele é assim com todo mundo. Bom, vamos te mostrar sua estação de trabalho. Marina seguiu Rogério pelo labirinto de mesas. Ele a apresentou rapidamente a alguns colegas. Tiago, um desenvolvedor júnior de olhar cansado. Paula, analista de sistemas que mal ergueu os olhos do monitor. E Lucas, outro estagiário que lhe deu um sorriso solidário. Ana vai trabalhar com vocês no suporte técnico por enquanto, explicou Rogério. Lucas, pode mostrar a ela o sistema de tickets? Claro. Lucas, um rapaz magro de uns 20 e poucos anos, gesticulou para Marina se aproximar de sua mesa. Enquanto Rogério se afastava, Lucas baixou a voz. Primeira regra aqui. Mantenha a cabeça baixa e não contrarie o Ferreira. Ele é sempre assim? Pior, você teve sorte hoje. Ele estava de bom humor. Lucas digitou sua senha e abriu o sistema. Desde que ele assumiu, já perdemos uns 15 funcionários. Alguns pediram demissão, outros foram bem otimizados. Demitidos? Exato, mas sempre com alguma justificativa técnica para evitar processos trabalhistas. Metas impossíveis, avaliações subjetivas, essas coisas. Marina absorvia cada informação. Isso confirmava as preocupações de Juliana. E o dono da empresa, o Sr. Cavalcante, ele não sabe? Lucas deu de ombros. Ouvi dizer que ele está doente. O Ferreira tem carta branca para fazer o que quiser. E o que ele quer, aparentemente, é cortar custos ao máximo e inflar os lucros de curto prazo. Durante as próximas 2 horas, Marina aprendeu o sistema de tickets enquanto observava a dinâmica do escritório. Funcionários circulavam apressados. Conversas eram sempre breves e tensas. E Marcelo Ferreira aparecia periodicamente para cobrar resultados ou fazer comentários ácidos. Às 10 horas, Marina decidiu explorar. Vou ao banheiro, avisou Lucas. Em vez disso, dirigiu-se ao 3º andar, onde ficava o Departamento de Recursos Humanos. Juliana trabalhava lá como auxiliar de limpeza no turno da manhã. Marina a encontrou passando pano em uma sala de reuniões vazia. Marina! Juliana largou o pano e a abraçou. Aos 60 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhos gentis, ela era a pessoa em quem Marina mais confiava no mundo depois do pai. Como está sendo? Você tinha razão. O ambiente aqui é tóxico. Espera você ver o resto. Juliana verificou o corredor antes de continuar. Ontem ouvi o Ferreira no telefone com alguém. Ele estava falando sobre vender a divisão de pesquisa da empresa. Marina gelou. O quê? A divisão de P&D é o coração da Cavalcante Tech. Eu sei, querida, mas parece que ele está negociando com algum concorrente. Falava em maximizar valor para acionistas e eliminar desperdícios. A pesquisa, segundo ele, dá muito prejuízo. É claro que dá prejuízo no curto prazo, mas é o que garante nossa inovação e relevância futura. Marina sentiu a raiva crescer. Meu pai construiu essa empresa baseado em inovação, pois o Ferreira está desmontando tudo, tijolo por tijolo. Juliana segurou as mãos de Marina. Você precisa descobrir tudo o que ele está fazendo antes de revelar quem você é. Marina assentiu. Vou precisar da sua ajuda. Me avise sobre qualquer reunião importante, qualquer conversa suspeita. Pode deixar. Ninguém repara nas pessoas da limpeza. De volta ao 5º andar, Marina passou pela copa para pegar um café. 2 funcionárias conversavam em voz baixa, perto da máquina.
Não aguento mais essa pressão, dizia uma delas, uma mulher de meia idade com olhar exausto. Ontem fiquei até às 11 da noite terminando aquele relatório e o Ferreira nem olhou. Só disse que estava adequado. Pelo menos você não tomou bronca. A equipe do desenvolvimento apanhou hoje de manhã. O Ferreira chamou o trabalho deles de amadorístico. Ouvi dizer que ele quer cortar mais gente antes do final do trimestre. Não me surpreenderia. Já cortou o plano de saúde, reduziu o vale-refeição, cancelou o bônus de fim de ano. As duas finalmente notaram Marina e silenciaram imediatamente. Desculpa, não queria interromper, disse Marina. Tudo bem, respondeu uma delas, forçando um sorriso. Você é nova aqui? Primeiro dia, estagiária. As duas trocaram um olhar que Marina não conseguiu decifrar. Compaixão, pena. Bem-vinda à Cavalcante Tech, disse uma delas com ironia evidente. Espero que você tenha mais sorte que nós. De volta à sua mesa, Marina encontrou Lucas digitando freneticamente. Onde você estava? Ferreira passou aqui procurando alguém para fazer um levantamento urgente de custos do departamento. Desculpa. E aí? Aí que ele apontou para sua cadeira vazia e disse... Lucas fez uma pausa dramática, que não precisávamos de gente que desaparece. 4 palavras exatas. Não precisamos de gente. Marina sentiu um calafrio. No primeiro dia, ainda sem fazer nada de errado, já estava na mira do diretor executivo. Caramba, o que eu faço? Trabalha dobrado e torce para ele esquecer. Lucas deu um sorriso sem humor. Bem-vinda à Cavalcante Tech. Marina olhou ao redor do escritório, vendo funcionários curvados sobre computadores, expressões tensas, movimentos apressados. Esta não era a empresa que seu pai construíra. Não era o ambiente de inovação e respeito que ele sempre valorizara. E ela estava determinada a descobrir exatamente o que Marcelo Ferreira estava fazendo. E por quê? Nos dias seguintes, Marina mergulhou em uma dupla vida exaustiva. De dia, interpretava Ana Silva, a estagiária diligente que resolvia tickets de suporte e evitava chamar atenção. De noite, analisava documentos financeiros da empresa, que conseguia acessar discretamente através de Juliana e alguns contatos que mantinha do tempo em que trabalhava abertamente na Cavalcante Tech. Na quarta-feira, seu terceiro dia, Marina chegou cedo novamente. O escritório ainda estava quase vazio quando ela se instalou em sua mesa. Aproveitou para acessar o sistema interno e investigar as mudanças recentes nos processos. Você sempre chega cedo assim? Marina se sobressaltou. Diego, o técnico de infraestrutura que trabalhava no andar, estava parado ao lado de sua mesa com 2 xícaras de café. Gosto de começar o dia organizada, respondeu ela, fechando rapidamente a tela que mostrava relatórios financeiros. Inteligente. Diego ofereceu uma das xícaras. Café? Você vai precisar para sobreviver aqui. Marina aceitou, estudando o rapaz. Alto, cerca de 30 anos, cabelos escuros bagunçados e um sorriso fácil que contrastava com o ambiente tenso do escritório. Obrigada. Você também chega cedo? Sempre. É o único momento de paz antes do circo começar. Ele se apoiou na mesa ao lado. Vi você outro dia na Copa. Você é a nova estagiária que o Ferreira já marcou, não é? Notícias voam rápido por aqui. Quando você trabalha em TI, vê e ouve tudo. Literalmente. Diego sorriu. Não se preocupe muito. O Ferreira implica com todo mundo no começo. É o jeito dele de testar quem aguenta a pressão. Parece um ótimo chefe, ironizou Marina. Ele é péssimo, mas tem proteção. Marina se inclinou ligeiramente. Que tipo de proteção? Diego verificou ao redor antes de continuar. O Cavalcante Tech sempre foi uma empresa familiar, certo? Mas há uns 2 anos, o velho Cavalcante precisou de capital para a expansão. Trouxe alguns investidores externos. E o Ferreira veio com esses investidores. Ele não foi escolhido pelo fundador. Foi imposto por quem tem as ações agora. Diego tomou um gole de café. O velho provavelmente nem sabe metade das coisas que o Ferreira anda fazendo. Marina absorveu a informação. Isso fazia sentido.
Seu pai mencionara vagamente sobre os investidores há alguns anos, mas ela estava em Londres e não prestara muita atenção. E o que exatamente ele anda fazendo? Diego a estudou por um momento. Você faz muitas perguntas para uma estagiária de primeiro semestre. Marina forçou um riso despreocupado. Curiosidade natural. Estou aqui para aprender. Bom, Diego se levantou. Aprenda a ser mais discreta. Curiosidade demais pode te custar o estágio. Mas antes de ir embora, acrescentou em voz baixa. Se realmente quer saber o que está acontecendo, observe as reuniões do 6º andar. É onde as decisões reais são tomadas. O 6º andar era território executivo, restrito a diretores e gerentes seniores. Marina precisaria de um plano para acessá-lo. A oportunidade surgiu naquela mesma tarde. Juliana enviou uma mensagem. Reunião importante às 15 horas. Sala de conferências do 6º andar. Ferreira Plus Investidores. Marina precisava estar lá. Mas como? A resposta veio na forma de um carrinho de limpeza abandonado no corredor do 5º andar. Um macacão de serviço pendurado no cabo. Marina verificou que ninguém olhava. Vestiu o macacão por cima da roupa e empurrou o carrinho até o elevador. No 6º andar, o ambiente era completamente diferente. Carpete grosso, paredes com obras de arte, móveis de design. A sala de conferências ficava ao fundo, com paredes de vidro fosco que permitiam ver silhuetas, mas não detalhes. Marina estacionou o carrinho perto o suficiente para ouvir, fingindo limpar os balcões adjacentes. Através do vidro, reconheceu a silhueta de Marcelo Ferreira. Havia pelo menos 3 outras pessoas com ele. Os números do 3º trimestre confirmam nossa estratégia, dizia Marcelo. Reduzimos custos operacionais em 35% e aumentamos a margem de lucro. Às custas dos funcionários, comentou uma voz feminina. As reclamações estão aumentando. Reclamações são gerenciáveis. O que importa são resultados. A voz de Marcelo era firme. Quanto à divisão de P&D, tem uma proposta concreta da Tech Global. Eles estão oferecendo 50 milhões pela divisão completa. Marina quase derrubou o frasco de limpador. 50 milhões pela divisão de pesquisa que seu pai levara 20 anos construindo? E o Cavalcante? Ele vai aprovar isso? Perguntou um homem. Roberto está debilitado. Ele assinou uma procuração me dando autonomia para decisões operacionais importantes enquanto se recupera. Tecnicamente, não preciso de sua aprovação para a venda de uma divisão. Tecnicamente, repetiu a mulher. Mas eticamente? Ética não paga dividendos, Patrícia. Vocês me trouxeram aqui para maximizar retorno. É exatamente o que estou fazendo. A P&D consome recursos sem gerar receita imediata. É um peso morto. Marina sentia a raiva ferver. Peso morto. Ele estava chamando o coração da empresa, o legado de seu pai, de peso morto. E a herdeira? Dede perguntou outro homem. A filha do Cavalcante. Ela não vai contestar isso quando voltar de Londres? Marina Cavalcanti. Marcelo riu. Aquela menina mimada que nunca trabalhou um dia sequer. Ela só se interessa por festas e viagens. Além disso, legalmente, enquanto eu tiver a procuração do pai, ela não pode fazer nada. Menina mimada. As palavras ecoavam na mente de Marina. Ela apertou o pano de limpeza com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando planeja fechar a venda? Perguntou Patrícia. 3 semanas. Antes que o velho Cavalcante possa questionar. Uma vez fechado o negócio, fica mais difícil reverter. E os funcionários da divisão? A Tech Global vai absorver alguns. O resto demitimos. Sem grandes problemas. Sem grandes problemas, repetiu Patrícia, seu tom indicando desaprovação. Marcelo, sei que resultados importam, mas estamos destruindo uma empresa de dentro para fora. Estamos otimizando. A diferença. A reunião continuou por mais 20 minutos, detalhando números e cronogramas. Marina gravou tudo mentalmente. Quando finalmente saíram da sala, ela já estava no corredor oposto, empurrando o carrinho de volta ao elevador. Seu coração batia acelerado. Tinha 3 semanas para impedir a venda. 3 semanas para expor Marcelo Ferreira. 3 semanas para salvar a empresa de seu pai.
Naquela noite, Marina foi direto do trabalho para o apartamento onde seu pai estava se recuperando. Roberto Cavalcante, aos 65 anos, ainda era um homem imponente, mas o AVC deixara sequelas. Sua fala estava mais lenta, seus movimentos mais cuidadosos. "Marina, que surpresa boa!" Ele estava sentado na poltrona da sala, um livro no colo. "Pensei que você ainda estava em Londres." "Voltei há uma semana, pai. Precisava ver você." Marina beijou sua testa. "Como está se sentindo?" "Melhor a cada dia. Os médicos dizem que logo poderei voltar ao trabalho. E a empresa? Como vão as coisas?" Roberto suspirou. "O Marcelo diz que tudo está sob controle. Os números parecem bons. Lucros em alta, custos reduzidos. Ele é muito eficiente." Marina mordeu o lábio. Como contar ao pai o que estava acontecendo sem alarmá-lo demais? O médico fora claro, nada de estresse. "Pai, sobre a procuração que você deu ao Marcelo." "Ah, sim, foi necessário. Não estou em condições de tomar decisões importantes agora. E não queria sobrecarregar você quando ainda está terminando os seus estudos." "Mas, pai, eu terminei. Me formei há 6 meses." Roberto piscou surpreso. "Terminou? Por que não me contou?" Contei, pai. Você estava no hospital se recuperando do AVC." Marina segurou sua mão. "Talvez seja hora de eu assumir mais responsabilidades na empresa. Em breve, querida. Primeiro, deixe-me me recuperar completamente. Depois, passarei tudo para suas mãos. A Cavalcante Tech é sua herança." Marina assentiu, engolindo a frustração. Seu pai não estava pronto para saber a verdade. Ela teria que resolver isso sozinha. De volta ao seu apartamento, Marina ligou para seu melhor amigo, Bruno, advogado corporativo que conhecia desde a faculdade. "Marina, que horas são?" "Passou da meia-noite. É preciso da sua ajuda." "É sobre a Cavalcante Tech." Passou a próxima hora detalhando tudo o que descobrira. Bruno ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais. "Isso é sério, Marina. Se o Marcelo realmente tem uma procuração ampla, ele pode estar agindo dentro da legalidade, mesmo que eticamente questionável. Tem que haver algo. Alguma brecha. Deixa eu ver os documentos. Você tem acesso aos contratos originais com os investidores?" "Posso conseguir." "Consiga. E Marina, tenha cuidado. Se o Marcelo descobrir o que você está fazendo, ele não vai descobrir. Para ele, sou apenas Ana Silva, a estagiária incompetente." Na manhã seguinte, sexta-feira, Marina chegou ao escritório determinada. Precisava de mais informações. Precisava entender exatamente o que Marcelo estava planejando. Diego a encontrou na copa durante o intervalo da manhã. "Pires, Ana, preciso falar com você." "Sobre?" Ele verificou ao redor antes de continuar. "Ontem à tarde você estava no 6º andar." Marina gelou. "Eu não vi você no sistema de câmeras. Estava revisando alguns logs de segurança." Diego cruzou os braços. "Então quem é você realmente?" Marina avaliou suas opções em uma fração de segundo. Negar seria inútil. Diego tinha provas. Mas ela também percebeu algo na expressão dele. Não era hostilidade, era curiosidade. E talvez esperança. "Podemos conversar em algum lugar mais privado?" Diego assentiu. "Conheço um lugar." 15 minutos depois, estavam em uma pequena lanchonete 3 quarteirões distante do escritório. Diego pediu 2 cafés, enquanto Marina organizava seus pensamentos. Então, ele insistiu quando se sentaram em uma mesa isolada nos fundos. "Por que uma estagiária se arrisca a entrar em áreas restritas? E por que um técnico de TI não me delatou?" "Toquê." Diego sorriu levemente. "Mas eu perguntei primeiro." Marina respirou fundo. Era um risco, mas precisava de aliados. "Meu nome não é Ana Silva, é Marina Cavalcante." Diego quase cuspiu o café. "Você é a herdeira?" "Sim." Marina baixou a voz. "Voltei de Londres porque recebi informações preocupantes sobre o que está acontecendo na empresa. Precisava ver com meus próprios olhos." "Nossa." Diego se recostou processando. "Por isso tantas perguntas. Você está investigando o Ferreira. Ele está destruindo tudo que meu pai construiu. E pior, está planejando vender a divisão de P&D. Eu sabia."
Diego bateu na mesa, fazendo algumas pessoas olharem. Ele abaixou a voz. Desculpa, mas eu sabia que tinha algo errado. Nas últimas semanas, notei transferências grandes de documentos da divisão de pesquisa. Arquivos sendo copiados, enviados para endereços externos. Você consegue rastrear para onde? Posso tentar. Mas Marina, ele hesitou. Por que fazer isso disfarçada? Por que não simplesmente usar sua autoridade como herdeira? Porque meu pai deu procuração ampla ao Marcelo. Legalmente, enquanto ele estiver afastado, eu não tenho poder de decisão. Se eu aparecer como Marina Cavalcante, Marcelo pode bloquear qualquer coisa que eu tentar fazer. Mas como Ana Silva, ela sorriu, posso descobrir exatamente o que ele está planejando e reunir provas. Diego assentiu lentamente. Inteligente e perigoso. Se ele descobrir, ele não pode descobrir. Ainda não. Marina olhou nos olhos dele. Posso confiar em você? Eu trabalho na Cavalcante Tech há 5 anos. Vi a empresa mudar completamente desde que o Ferreira assumiu. Funcionários bons sendo demitidos, projetos inovadores cancelados, o ambiente ficando cada vez mais tóxico. Diego estendeu a mão. Você tem um aliado. Marina apertou sua mão, sentindo uma onda de alívio. Não estava sozinha. O que você precisa de mim? Perguntou Diego. Acesso, informação, tudo que você puder descobrir sobre as negociações com a Tech Global. E-mails, documentos, conversas, isso pode me custar o emprego. Ou pior, eu sei. E entendo se você... Eu faço, Diego a interrompeu. Mas com uma condição. Quando tudo isso acabar, quando você assumir a empresa, as coisas vão mudar de verdade? Vão, prometo. Eles passaram mais meia hora traçando uma estratégia. Diego explicou que tinha acesso limitado aos sistemas executivos, mas conhecia algumas brechas de segurança que poderia explorar. Tem mais uma pessoa que pode ajudar, disse Marina. Juliana, ela trabalha na limpeza, mas conhece cada corredor, cada conversa. A dona Juliana, todos amam ela. Diego sorriu. Boa escolha! De volta ao escritório, Marina encontrou uma agitação incomum. Funcionários se reuniam em pequenos grupos, sussurrando ansiosamente. O que aconteceu? Perguntou ela a Lucas. Reunião de emergência convocada. Todos os funcionários no auditório em 20 minutos. Marina sentiu um aperto no estômago. Isso não era bom. O auditório estava lotado quando Marcelo Ferreira subiu ao palco, impecável em seu terno cinza. Ao seu lado, Rogério parecia desconfortável. Boa tarde a todos, começou Marcelo, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Convoquei esta reunião para anunciar mudanças importantes na estrutura da Cavalcante Tech. O silêncio era tenso. Como parte de nossa estratégia de otimização e foco em core business, decidimos fazer um realinhamento de prioridades. Isso significa que algumas áreas serão redimensionadas. Marina trocou olhares com Diego, que estava 3 fileiras atrás. A divisão de pesquisa e desenvolvimento será reestruturada. Parte da equipe será realocada para outras áreas. Parte será, infelizmente, desligada. Um murmúrio de choque percorreu o auditório. Isso é efetivo quando? Perguntou alguém da plateia. As mudanças serão implementadas gradualmente ao longo das próximas 4 semanas. Cartas de notificação serão enviadas individualmente. Marina sentiu a raiva crescer. Ele estava preparando o terreno, suavizando a notícia antes de anunciar a venda completa. Entendo que mudanças causam ansiedade, continuou Marcelo com uma falsa compaixão. Mas garantimos que tudo será feito de forma justa e transparente. Esta é uma decisão necessária para a saúde financeira da empresa. E o senhor Cavalcante concordou com isso? A voz veio de trás. Marina se virou e viu Rogério de pé, o rosto vermelho. Porque isso vai contra tudo que ele sempre defendeu. Roberto Cavalcante me deu autonomia completa para tomar decisões operacionais durante sua recuperação. A voz de Marcelo era fria. E sugiro que todos se concentrem em fazer seu trabalho, em vez de questionar decisões da diretoria. Era uma ameaça velada, mas clara. A reunião terminou em um clima pesado. Funcionários saíram em silêncio, alguns visivelmente abalados.
Marina encontrou Juliana no corredor do terceiro andar. Mephisto. Você ouviu? Ouvi. Marina, isso é pior do que pensávamos. Juliana olhou ao redor antes de continuar. Hoje cedo, limpando a sala do Ferreira, vi alguns documentos na mesa. Contratos com a Tec Global. A venda é de 50 milhões, mas há uma cláusula de bônus pessoal de 5 milhões para ele se fechar o negócio. Ele vai ganhar 5 milhões? E tem mais. Os investidores que o trouxeram. Eles vão receber 40% da venda. Sobra só 25 milhões para a Cavalcante Tech, que vai perder sua divisão mais importante. Marina fez as contas rapidamente. Marcelo e seus aliados embolsariam 25 milhões, enquanto a empresa ficaria mutilada. Preciso dessas provas, Juliana. Fotografias, cópias, qualquer coisa. Vou conseguir. Mas Marina, seja cuidadosa. O Ferreira tem olhos em todo lugar. Naquela tarde, Marina estava concentrada em seus tickets de suporte quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Diego. Sala de servidores. Agora. Urgente. A sala de servidores ficava no subsolo, uma área refrigerada cheia de racks piscando. Diego a esperava em um canto isolado, seu laptop aberto. Conseguia acesso aos e-mails do Ferreira. Olha isso. Marina leu a tela. Era uma troca de mensagens entre Marcelo e alguém chamado Silveira, da Tec Global. Precisamos acelerar a venda. O velho pode se recuperar mais rápido que esperado. A filha também é uma preocupação, se ela resolver aparecer. E se oferecermos mais pelo seu bônus? Digamos 7 milhões? Interessante. Mas quero garantias de que o contrato será blindado, sem possibilidade de contestação posterior. Ele está vendendo informação privilegiada, murmurou Marina. Isso é crime. Tem mais, Diego rolou a tela. Olha este e-mail para os investidores. Marina leu, sentindo o sangue gelar. A herdeira não é problema. Investigação preliminar mostra que ela tem 0 experiência real em gestão. Se aparecer, será fácil marginalizar sua influência. Além disso, com a procuração atual, ela não tem poder legal para bloquear nossas decisões. Ele me investigou, disse Marina lentamente. E te subestimou completamente. Diego sorriu. O que é uma vantagem? Marina fotografou todas as telas com seu celular pessoal. Isso é ouro, Diego. Obrigada. Há mais uma coisa. Diego hesitou. Hackeei as câmeras do 6º andar. Amanhã tem reunião entre Marcelo e representantes da Tec Global. Assinatura de documentos preliminares. Preciso estar lá. Impossível. A segurança vai estar reforçada. Marina pensou por um momento. E se eu não precisar estar fisicamente lá? Diego seguiu seu raciocínio. Você quer que eu instale escuta? Pode fazer? Tecnicamente? Sim. Legalmente? É uma área cinza, Diego ponderou. Mas considerando que eles estão cometendo fraude corporativa, acho que podemos flexibilizar as regras. Faça. Preciso de tudo gravado. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Reuniu todas as informações que tinha até então. Os e-mails que Diego conseguira, as fotos de documentos que Juliana tirara discretamente, suas próprias anotações das conversas que ouvira. Bruno, seu advogado amigo, analisou tudo via videochamada. Isso é forte, Marina. Muito forte. Você tem prova de conflito de interesses, negociação em causa própria, possível violação de dever fiduciário. É suficiente para anular a procuração? Pode ser. Mas precisamos de um juiz que aceite o caso. E isso pode levar tempo. Tempo é o que não temos. A venda fecha em menos de 3 semanas. Então precisamos de algo mais definitivo. Algo que force os investidores a recuar. Como? Bruno pensou por um momento. Se você conseguir prova de que Marcelo está deliberadamente prejudicando a empresa para ganho pessoal, os próprios investidores podem abandoná-lo. Afinal, eles têm responsabilidade fiduciária também. A gravação de amanhã pode ter isso. Se ele confessar claramente o esquema, sim. Marina desligou e olhou para o teto. Tudo dependia do dia seguinte. Na manhã de sábado, Marina não ia ao escritório, mas fez questão de aparecer. Esqueci alguns arquivos, explicou ao segurança.
Diego já estava lá, fazendo manutenção no sistema de áudio do 6º andar. Pronto, ele sussurrou quando cruzaram no elevador. Transmissão direta para este dispositivo. Entregou um pequeno receptor com fone de ouvido. Qualidade de estúdio. Você é um gênio. Sou apenas um técnico paranoico que aprende coisas demais na internet. Marina passou as próximas 2 horas no carro estacionado a uma quadra do escritório, o receptor ligado. Às 11 horas, ouviu vozes na sala de conferências. Agradeço por virem no sábado, era a voz de Marcelo. Sei que não é ideal, mas precisamos de discrição. Entendemos. Então, os termos finais. 50 milhões pela divisão completa de P&D. 40 funcionários, todas as patentes, pesquisas em andamento. E a propriedade intelectual em desenvolvimento, incluída. Há 3 projetos particularmente valiosos que devem gerar retorno significativo nos próximos 2 anos. O Cavalcante sabe que está basicamente regalando esses projetos? Marcelo riu. O velho está debilitado e não entende mais de tecnologia. A filha é uma diletante. Ninguém vai questionar. E se questionarem? O contrato será blindado. Meus advogados garantiram isso. Além disso, com meu bônus de 7 milhões e a participação dos investidores, todos saímos ganhando. Exceto a Cavalcante Tech, claro, mas essa não é nossa preocupação. Literalmente vendendo a empresa por partes. Exatamente. E tem mais. Depois que esta divisão for vendida, pretendo fazer o mesmo com outras áreas não essenciais. Em 2 anos, a Cavalcante Tech será uma casca vazia, mas lucrativa o suficiente para vendermos para um grande player. Marina desligou a gravação, suas mãos tremendo de raiva. Ele não estava apenas vendendo a divisão de P&D, estava planejando destruir completamente a empresa. Tinha o que precisava. Agora era hora de agir. Segunda-feira de manhã. Marina chegou ao escritório com uma determinação renovada. O fone de ouvido com a gravação estava seguro em sua bolsa, assim como cópias de todos os documentos que reunira. Tinha reunião marcada com Bruno ao meio-dia para definir estratégia legal. Mas primeiro precisava de mais um aliado crucial. Rogério estava em sua sala, como sempre, afundado em trabalho. Marina bateu na porta aberta. Ana, bom dia. Precisa de algo? Na verdade, sim. Posso fechar a porta? Rogério arqueou as sobrancelhas, mas assentiu. Marina respirou fundo. Meu nome não é Ana Silva, é Marina Cavalcante. O rosto de Rogério passou por várias expressões. Choque, confusão e, finalmente, entendimento. A filha do fundador. Sim, e preciso da sua ajuda. Nas próximas 2 horas, Marina contou tudo a Rogério, mostrando evidências, tocando trechos da gravação. Ele ouvia em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais vermelho. Aquele miserável, ele finalmente disse quando Marina terminou. Desculpa a linguagem, mas é exatamente isso que ele é. Você suspeitava. Suspeitava que havia algo errado, mas não imaginava a extensão. Marina, há quanto tempo você está fazendo isso? 1 semana como estagiária, mas investigando há 2. Rogério balançou a cabeça impressionado. E como planeja usar essas informações? Ainda estou decidindo. Posso anular a procuração judicialmente, mas isso levaria tempo. Posso expor publicamente, mas isso afetaria as ações da empresa e prejudicaria funcionários inocentes. E a terceira opção? Confrontar diretamente. Forçá-lo a recuar. Perigoso. Ele não vai desistir fácil. Eu sei. Por isso preciso de apoio. Dos funcionários, dos gerentes, de pessoas como você que conhecem a verdadeira Cavalcante Tech. Rogério se levantou e ofereceu sua mão. Você tem meu apoio. E sei que posso convencer outros. Obrigada, Rogério. Mas por enquanto, mantenha segredo sobre quem eu sou. Ainda não é hora de revelar. Marina passou o restante da manhã trabalhando normalmente, embora sua mente estivesse a milhão. Durante o almoço, encontrou-se com Bruno em um restaurante próximo. Li todos os documentos que você enviou, disse ele, ajustando os óculos. Isso é um caso sólido de má gestão intencional, conflito de interesses e possível fraude corporativa.
Então podemos parar a venda. Podemos tentar. Mas há um problema. Tecnicamente, Marcelo está agindo dentro da autoridade que a procuração lhe dá. Sim, está sendo antiético e prejudicial, mas legalmente tem que haver uma saída. Bruno. Ah, mas não é bonita. Ele hesitou. Você precisaria provar que seu pai estava mentalmente comprometido quando assinou a procuração, ou que foi enganado sobre os termos. Meu pai não estava mentalmente comprometido. Estava doente, mas sabia o que estava fazendo. Então, a alternativa é reunir os investidores e convencê-los a remover Marcelo. Se você mostrar que ele está prejudicando o investimento deles no longo prazo, mas alguns investidores estão no esquema com ele. Alguns. Não todos. Bruno abriu sua pasta. Fiz uma pesquisa. Há 5 investidores principais na Cavalcante Tech. 2 estão claramente alinhados com Marcelo, Patrícia Souza e Carlos Mendes. Mas os outros 3, Ricardo Almeida, Teresa Santos e o Fundo de Investimento Horizonte, não aparecem em nenhuma das comunicações que você interceptou. Então eles podem não saber do esquema? Exatamente. Se você expuser o plano de Marcelo para eles, eles podem forçá-lo a sair. Marina sentiu uma centelha de esperança. Como faço contato? Deixa comigo. Conheço o advogado da Teresa Santos. Posso arranjar uma reunião. Quanto tempo? Uns 2 dias. Faça acontecer. De volta ao escritório, Marina encontrou uma agitação incomum. Diego a puxou para um canto. Aconteceu algo. O Ferreira convocou os chefes de departamento para uma reunião de emergência. Sobre? Não sei, mas pelo que ouvi, alguém hackeou os sistemas dele. Marina gelou. O quê? Alguém acessou arquivos confidenciais. Ele está fazendo uma investigação interna. Caramba! Ele pode descobrir que foi você? Diego mordeu o lábio. Cobri meus rastros, mas ele está trazendo uma equipe de segurança cibernética externa. Se eles forem bons, temos que acelerar nosso plano. Naquela tarde, Marina recebeu mensagem de Juliana. Venha ao 3º andar. Urgente. Encontrou a mulher mais velha na sala de arquivos, fechando a porta assim que Marina entrou. O que houve? Ouvi o Ferreira ao telefone. Ele sabe que tem um vazamento. E pior, ele desconfia de estagiários. Ele me mencionou especificamente? Não, mas disse para o RH revisar todos os novos funcionários dos últimos 3 meses. Históricos, referências, tudo. Marina sentiu o pânico subir. Seu currículo falso era bom, mas não resistiria a uma investigação profunda. Quanto tempo temos? Ele quer o relatório até quarta-feira. Hoje era segunda. Marina tinha 2 dias antes de sua cobertura ser explodida. Juliana, preciso agir mais rápido do que planejava. O que vai fazer? Bom, ainda não sei. Mas seja o que for, vai ser em breve. Marina passou a noite na casa de Bruno planejando. Diego juntou-se a eles por videoconferência, verificando constantemente se estava sendo rastreado. A reunião com Teresa Santos está marcada para amanhã, terça, às 19 horas, informou Bruno. Ela concordou em ouvir você, mas não promete nada. É uma chance. Tenho que aproveitá-la. E se ela contar para o Marcelo? Perguntou Diego. É um risco que vou ter que correr. Marina, Bruno se inclinou para frente. Você entende que se isso der errado, você pode perder tudo? A empresa, sua reputação, tudo. Se eu não fizer nada, vou perder de qualquer jeito. Pelo menos assim, estou lutando. Terça-feira amanheceu chuvosa. Marina chegou ao escritório tentando agir normalmente, mas sua mente estava na reunião da noite. Precisava apenas sobreviver ao dia sem levantar suspeitas. Mas às 14 seu telefone tocou. Era a recepção. Ana Silva? O senhor Ferreira quer vê-la em seu escritório. Agora. Marina sentiu o sangue gelar. Ele descobriu. O corredor até o escritório de Marcelo parecia se estender infinitamente. Marina revisou mentalmente suas opções. Negar tudo? Confessar parcialmente? Revelar sua verdadeira identidade? A secretária de Marcelo, uma mulher fria de meia idade, gesticulou para ela entrar sem erguer os olhos.
O escritório de Marcelo era exatamente como Marina imaginava. Minimalista, impessoal, dominado por uma mesa de vidro imensa. Ele estava sentado atrás dela, digitando algo no computador. Fez Marina esperar por longos 30 segundos antes de erguer os olhos. Ana Silva, sente-se. Marina obedeceu, mantendo a expressão neutra. Sabe por que está aqui? Não, senhor. Marcelo a estudou. Há algo peculiar sobre você. Desde o primeiro dia, você faz perguntas demais. Observa demais. Para uma estagiária de primeiro semestre, tem uma curiosidade incomum. Desculpe se dei essa impressão, senhor. Só quero aprender. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Então vamos rever seu currículo. Faculdade de Tecnologia da USP, correto? Sim, senhor. Liguei para lá hoje de manhã. Conversando com o coordenador do curso, Marcelo fez uma pausa dramática. Eles não têm registro de nenhuma Ana Silva matriculada. Marina sentiu o estômago despencar, mas forçou confusão no rosto. Isso é impossível. Deve haver algum erro. Não há erro. Marcelo se levantou, contornando a mesa. Então, vou fazer a pergunta novamente. Quem é você? O silêncio se estendeu. Marina avaliou suas opções em segundos. Ele já sabia que ela mentira. A pergunta era quanto mais ele sabia. Muito bem. Marcelo voltou para sua cadeira. Já que não quer colaborar, vou ter que chamar a segurança e... Meu nome é Marina Cavalcante. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Marcelo congelou no meio do movimento. O que você disse? Marina Cavalcante, filha de Roberto Cavalcante. Herdeira desta empresa. Por um momento, apenas silêncio. Então Marcelo começou a rir. Um riso genuíno, quase histérico. Nossa. Ele balançou a cabeça. A menina mimada de Londres decidiu brincar de detetive? Não estou brincando. Claramente. Marcelo se recompôs, mas seus olhos brilhavam com algo perigoso. Quanto tempo? Há uma semana. E descobriu o que exatamente? Marina hesitou. Não deveria revelar tudo, mas precisava mostrar que sabia o suficiente. Sei sobre a venda da divisão de P&D. Sei sobre seu bônus de 7 milhões. Sei que está planejando desmantelar a empresa aos poucos. Marcelo não pareceu surpreso. Diego, disse simplesmente. Deveria ter demitido aquele técnico intrometido meses atrás. Deixe Diego fora disso. Tarde demais. Segurança já está escoltando ele para fora do prédio. O quê? Marina se levantou. Você não pode. Posso e fiz. Violação de segurança é motivo para demissão imediata. Marcelo também se levantou, apoiando as mãos na mesa. Agora vamos discutir você. Não há nada a discutir. Vou impedir a venda. Como? Com seu poder legal inexistente? Marcelo sorriu. Marina, querida menina ingênua, eu tenho procuração. Você não tem nada. Tenho evidências. De má gestão, conflito de interesses, fraude. Evidências obtidas ilegalmente. Hacking de e-mails, escutas não autorizadas. Ele se inclinou para a frente. Qualquer advogado medíocre derrubaria isso em um tribunal. Marina sentiu a confiança vacilar. Ele estava certo? Além disso, Marcelo continuou, mesmo que você tente expor publicamente, quem vai acreditar? A herdeira mimada que nunca trabalhou um dia na empresa, que passa a vida viajando e fazendo festa, contra o executivo experiente que foi trazido especificamente para salvar a empresa do declínio? A empresa não estava em declínio? Estava. E eu tenho números para provar. Seu pai é um visionário, mas péssimo administrador. Se não fosse pelos investidores que trouxe, a Cavalcante Tech teria falido em 2 anos. Mentira. Verdade inconveniente. Marcelo voltou para sua cadeira. Agora, aqui está o que vai acontecer. Você vai sair daqui quietinha, voltar para suas viagens e deixar os adultos cuidarem do negócio. Se interferir, vou destruir não apenas você, mas também todos que te ajudaram. Diego já perdeu o emprego. Quer que Juliana perca também? E que tal, Rogério? Marina gelou. Você não tocaria em Juliana. Não me teste. Sua voz era gelo. Agora saia do meu escritório. Marina saiu, as pernas bambas, a mente acelerada. No elevador, pegou o celular e ligou para Diego. Marina! Droga, ele me demitiu. Eu sei. Me desculpa. Não é sua culpa. Mas ele confiscou meu laptop do trabalho.
Se tinha alguma coisa comprometedora lá, vou resolver isso, Diego, prometo. Mas como? Enquanto descia, Marina percebia a armadilha em que se metera. Marcelo estava certo. Legalmente ela não tinha poder. As evidências eram questionáveis. E agora ele estava alerta. No estacionamento, encontrou Bruno esperando em seu carro. Soube o que aconteceu. Rogério me ligou. Ele sabe tudo, Bruno. E pior, tem razão sobre minhas evidências serem questionáveis. Nem todas. Bruno entregou um envelope. Teresa Santos quer se encontrar agora. Ela soube que você se revelou e está preocupada. Preocupada? Ela não sabia sobre o bônus de Marcelo. Quando contei, ficou furiosa. Diz que isso viola o acordo fiduciário. Uma centelha de esperança. Então ela pode nos ajudar? Possivelmente, mas ela quer ouvir tudo de você, pessoalmente. A reunião aconteceu em um escritório de advocacia discreto no Itaim. Teresa Santos era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados em um bob elegante, olhos afiados. Senhora Cavalcante, ela cumprimentou formalmente. Tenho que admitir, sua abordagem pouco ortodoxa me intriga. Foi necessária. Claramente. Teresa gesticulou para que se sentassem. Seu advogado me contou algumas coisas, mas quero ouvir de você. Começando por que eu deveria acreditar em qualquer coisa que uma jovem de 28 anos, sem experiência executiva, está me dizendo? A pergunta era direta, mas justa. Porque eu amo esta empresa, senhora Santos. Cresci vendo meu pai construí-la do zero. Passei 5 anos estudando especificamente para poder assumi-la um dia. Não sou a menina mimada que Marcelo pinta. Sou alguém que está tentando salvar o legado da sua família. Legado não paga dividendos. Não no curto prazo. Mas a senhora investiu na Cavalcante Tech por um motivo. Não foi apenas pelo retorno financeiro, foi? Teresa arqueou uma sobrancelha. Continue. A senhora tem um fundo que investe especificamente em empresas de tecnologia nacionais. Vi as entrevistas que deu defendendo o investimento em inovação brasileira. Em Cavalcante Tech representa exatamente isso. Mas se Marcelo vender a divisão de P&D, estaremos entregando toda a nossa capacidade de inovação para um concorrente estrangeiro. E sua alternativa? Manter a divisão. Investir mais nela. Sim, dá prejuízo no curto prazo, mas os projetos em desenvolvimento valem muito mais que os 50 milhões que a Tech Global está oferecendo. Pode provar isso? Marina abriu sua pasta. Tenho relatórios de avaliação independentes que meu pai encomendou 6 meses atrás. Só a patente do projeto Aurora vale estimados 80 milhões em 5 anos. Teresa examinou os documentos. Impressionante. E Marcelo sabe disso? Sabe. Por isso está com tanta pressa em vender antes que as patentes sejam finalizadas. Então ele está deliberadamente subvalorizando os ativos da empresa. Teresa se recostou, pensativa. Isso muda tudo. A senhora pode impedir a venda? Eu sozinha não, mas posso convencer os outros investidores. Especialmente se tiver prova de que Marcelo está agindo contra nossos interesses. Tenho gravações dele admitindo o esquema. Teresa estendeu a mão. Deixe-me ouvir. Os próximos 20 minutos foram tensos enquanto Teresa ouvia a gravação da reunião de sábado. Seu rosto permanecia impassível, mas Marina notou a mandíbula apertada. Isso é suficiente, Teresa finalmente disse. Convoco reunião de emergência com todos os investidores para amanhã de manhã. Marcelo será confrontado. Ele vai negar, vai dizer que as gravações são falsas. Deixe-me lidar com isso. Tenho meus próprios métodos. Teresa se levantou. Marina, você correu um grande risco fazendo o que fez. Foi imprudente, possivelmente ilegal, e poderia ter acabado muito mal. Marina abaixou a cabeça. Mas também foi corajoso. E necessário, Teresa ofereceu sua mão. Seu pai ficaria orgulhoso. Marina apertou a mão dela, sentindo lágrimas ameaçarem. De que coita, me adoaraju, Sigi. Obrigada. Não me agradeça ainda. A batalha não acabou. Naquela noite, Marina visitou seu pai. Ele estava na sala, visivelmente melhor que semanas atrás. Marina!
2 visitas em uma semana, estou sendo mimado. Pai, precisamos conversar. Sobre a empresa. O sorriso de Roberto desapareceu. O que aconteceu? Marina respirou fundo e contou tudo. O disfarce, as descobertas, Marcelo, tudo. Seu pai ouvia em silêncio crescente, o rosto passando de surpresa para a raiva. Aquele desgraçado, ele finalmente disse. Marina, me desculpe. Eu tinha confiado nele. Os investidores o recomendaram tão fortemente. Não é sua culpa, pai. Você estava doente. Não é desculpa. Roberto bateu no braço da poltrona. Construí esta empresa por 30 anos. E quase deixei que destruíssem em meses. Ainda podemos salvar. Nós! Roberto olhou para ela. Marina, você percebe o que fez? Entrou disfarçada, investigou, reuniu provas. Isso foi imprudente, perigoso, extraordinário. Ele pegou sua mão. Foi exatamente o que um verdadeiro líder faria. Talvez você esteja mais pronta do que pensei. Marina sentiu as lágrimas finalmente caírem. Só queria proteger o que você construiu. E conseguiu. Agora, sobre essa reunião de amanhã, Roberto se levantou mais firme do que ela vira em semanas. Acho que o fundador da empresa deveria estar presente, não acha? A manhã de quarta-feira amanheceu clara e fria. Marina vestiu um terno sob medida cinza, prendeu o cabelo em um coque elegante e, pela primeira vez em semanas, olhou no espelho e viu Marina Cavalcante, herdeira e executiva, não Ana Silva, estagiária disfarçada. Bruno a buscou às 8h. A reunião estava marcada para as 9h na sala do conselho da Cavalcante Tech. Seu pai está vindo? Perguntou Bruno. Está, e mais recuperado do que... Imaginei. Isso é bom. A presença dele vai pesar. Chegaram ao edifício da empresa, mas desta vez, Marina entrou pela entrada principal, cabeça erguida. A recepcionista Carla piscou surpresa. Senhora Cavalcante, não sabia que você estava na cidade. Estou há algumas semanas, Carla. Só passei despercebida. No elevador, Bruno revirou os documentos. Teresa confirmou que todos os 5 investidores estarão presentes. Marcelo não sabe que você estará lá. Ótimo. Elemento surpresa. A sala do conselho ocupava todo o 8º andar, com paredes de vidro oferecendo vista panorâmica da cidade. Uma mesa oval de madeira dominava o espaço, cercada por cadeiras de couro. Teresa Santos já estava lá junto com outros 2 investidores. Ricardo Almeida, um homem calvo de uns 60 anos e um representante do Fundo Horizonte. Marina, Teresa a cumprimentou. Estes são Ricardo e Paulo do Horizonte. Então você é a famosa herdeira que andou brincando de espiã, disse Ricardo, seu tom impossível de decifrar. Não estava brincando, senhor Almeida. Veremos. Às 9h em ponto, a porta se abriu. Marcelo entrou junto com Patrícia Souza e Carlos Mendes, seus aliados investidores. Ele parou abruptamente ao ver Marina. O que ela está fazendo aqui? Foi convidada, respondeu Teresa calmamente. Sente-se, Marcelo. Esta é uma reunião de investidores. Ela não tem assento neste conselho. Ela é a herdeira da empresa. Tem direito de estar presente. Marcelo fulminava Marina com o olhar enquanto se sentava. Patrícia e Carlos pareciam igualmente desconfortáveis. Muito bem, Teresa começou quando todos estavam acomodados. Convoquei esta reunião extraordinária porque recebi informações extremamente preocupantes sobre a gestão da empresa. Que informações? Perguntou Patrícia, mas seu tom era defensivo. Que nosso diretor executivo está negociando uma venda que beneficia pessoalmente a ele mais que à empresa ou aos investidores. Isso é absurdo, Marcelo bateu na mesa. Todas as minhas ações foram transparentes e aprovadas. Você recebe um bônus de 7 milhões pela venda da divisão de POD? Teresa o interrompeu. Silêncio. Responda à pergunta, Marcelo. Há uma cláusula de incentivo por desempenho. Um bônus de 7 milhões, enquanto a empresa recebe apenas 25 dos 50 milhões da venda, com o resto indo para investidores específicos. Teresa olhou para Patrícia e Carlos. Investidores que, presumo, vão compartilhar esse lucro com você de alguma forma? Isso é especulação, disse Carlos, mas suava visivelmente. Não é, Marina falou pela primeira vez. Colocou um pequeno gravador sobre a mesa.
É fato documentado. Tocou a gravação da reunião de sábado. O silêncio na sala era absoluto enquanto a voz de Marcelo ecoava. O velho está debilitado e não entende mais de tecnologia. A filha é uma diletante. Pretendo fazer o mesmo com outras áreas não essenciais. Em 2 anos, a Cavalcante Tech será uma casca vazia. Quando a gravação terminou, Ricardo foi o primeiro a falar. Isso é uma admissão clara de má gestão intencional. A gravação pode ser editada, defendeu Patrícia, mas sem convicção. Posso fornecer a gravação original para análise forense, disse Marina calmamente. Mas tenho mais. Distribuiu cópias dos e-mails que Diego conseguira. Teresa já os vira, mas Ricardo e Paulo liam com crescente indignação. Ele nos chamou de problemas gerenciáveis, murmurou Paulo, lendo um e-mail onde Marcelo discutia como neutralizar investidores que questionassem suas decisões. Escutem, Marcelo tentou se recompor. Tirado de contexto, qualquer conversa pode parecer... A porta se abriu novamente. Roberto Cavalcante entrou, apoiado em uma bengala, mas com postura firme. Todos se levantaram. Senhor Cavalcante, Teresa foi a primeira a cumprimentá-lo. É bom vê-lo recuperado. Obrigado, Teresa. Sentem-se, por favor. Roberto tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Marina, à sua direita. Marcelo. Sua voz era calma, mas carregada de decepção. Confiei em você. Dei-lhe autonomia completa enquanto me recuperava. E você usou isso para tentar destruir tudo que construí. Senhor Cavalcante, eu... Não. Roberto ergueu a mão. Ouvi as gravações. Li os e-mails. Não há defesa para o que você fez. Com o devido respeito, Carlos tentou intervir. Marcelo tomou decisões difíceis, mas necessárias para a saúde financeira. Para o lucro de curto prazo. Roberto o interrompeu. Você sabe qual é a diferença entre uma boa empresa e uma grande empresa, Carlos? Visão, paciência, investimento no futuro. Coisas que vocês três, ele olhou para Marcelo, Patrícia e Carlos, claramente não valorizam. E vocês? Teresa se dirigiu a Ricardo e Paulo. Qual é sua posição? Ricardo trocou olhares com Paulo antes de responder. Investimos na Cavalcante Tech por seu potencial de inovação. Se essa é a estratégia de gestão, ele gesticulou para os documentos. Então quero Marcelo removido imediatamente. Concordo, disse Paulo. Isso viola completamente nosso acordo fiduciário. Patrícia! Carlos! Teresa os pressionou. Patrícia suspirou. Achei que estávamos tomando decisões empresariais difíceis. Não sabia de todos os detalhes. Você sabia o suficiente, disse Marina, sua voz dura. Estava nas reuniões. Aprovou o esquema. Eu cometi um erro de julgamento. Um erro que quase custou a empresa, Roberto completou. Carlos permanecia em silêncio, claramente calculando suas opções. Então temos maioria, disse Teresa. 3 investidores a favor da remoção, 2 contra. Marcelo Ferreira, você está demitido como diretor executivo da Cavalcante Tech, efetivo imediatamente. Marcelo se levantou bruscamente. Vocês vão se arrepender disso. Tenho contratos, acordos, que serão revisados por nossos advogados, Bruno falou pela primeira vez. E se encontrarmos qualquer ilegalidade adicional, haverá processos. Isso não acabou. Marcelo apontou para Marina. Você pode ter vencido essa batalha, menininha, mas não tem o que é preciso para dirigir esta empresa. Talvez não. Marina se levantou, encarando-o. Mas tenho algo que você nunca teve. Eu realmente me importo com ela. Com as pessoas, com o legado, com o futuro. Não apenas com dinheiro. Marcelo saiu batendo a porta. Patrícia e Carlos o seguiram em silêncio. Quando ficaram apenas os aliados, Roberto se virou para Marina. Você salvou a empresa. Nós salvamos, Marina corrigiu. Teresa, Ricardo, Paulo, Bruno, Diego, Juliana, Rogério, todos ajudaram. Ainda assim, Teresa sorriu. Você liderou. E isso diz muito. Sobre isso, Roberto se ajeitou na cadeira. Há uma posição vaga de diretor executivo agora. E todos sabemos que não estou em condições de assumir novamente. Marina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Senhor Cavalcante, Ricardo falou, sem ofensa à sua filha, mas ela tem 28 anos e nenhuma experiência executiva real.
Ela tem algo melhor, Roberto respondeu. Tem coragem, inteligência e, mais importante, acabou de provar que entende esta empresa de dentro para fora. Pai, Marina começou, eu agradeço a confiança, mas ele tem razão. Não estou pronta para ser CEO. Então, qual sua proposta? Marina respirou fundo. Estivera pensando nisso a noite toda. CEO, Chief Operating Officer. Eu gerencio as operações diárias. Reporto a um CEO experiente que podemos contratar. Aprendo, ganho experiência e, quando estiver realmente pronta, faço a transição. Os investidores trocaram olhares. É uma proposta sensata, Paulo admitiu. E quem você sugere como CEO? Perguntou Teresa. Você, Marina respondeu sem hesitar. Você tem experiência, conhece o setor e acabou de provar que se importa com os valores certos. Teresa piscou surpresa. Eu já tenho minha própria empresa para gerenciar. Então seja nossa CEO em tempo parcial. 2 dias por semana aqui, o resto trabalhando remotamente. Eu cuido do dia a dia, você fornece orientação estratégica. Teresa considerou. É uma estrutura incomum, mas que poderia funcionar, Ricardo completou. Teresa, você sempre disse que queria estar mais envolvida com suas empresas investidas. Preciso pensar, Teresa finalmente disse. Então pense, Roberto sorriu. Mas enquanto isso, Marina, você está oficialmente contratada como COO interina. Bem-vinda à Cavalcante Tech, oficialmente desta vez. 2 semanas depois, Marina estava em seu novo escritório, menor que o de Marcelo, mas com uma vista melhor, revisando planos de reestruturação quando Rogério bateu na porta. Tem 1 minuto? Sempre. Entre. Rogério entrou acompanhado de uma comitiva. Lucas, Paula, Tiago e cerca de 10 outros funcionários do 5º andar. O que está acontecendo? Queríamos agradecer, Lucas falou. Oficialmente. Desde que você assumiu, tudo mudou, Paula acrescentou. Não apenas na gestão, mas no ambiente inteiro. Era verdade. As primeiras 2 semanas de Marina como COO haviam sido intensas, mas produtivas. Ela reinstituíra o plano de saúde completo, restaurara o vale-refeição e, mais importante, implementara reuniões semanais onde qualquer funcionário poderia apresentar ideias ou preocupações. Vocês não precisam me agradecer. Estou apenas fazendo o que deveria ter sido feito desde sempre. Ainda assim, Rogério estendeu um envelope. Todos no departamento assinaram isso. É uma carta de apoio. Queremos que você saiba que estamos com você. Marina abriu o envelope, lendo a carta cheia de assinaturas e comentários pessoais. Sentiu lágrimas ameaçarem. Obrigada. Isso significa muito. Quando saíram, Marina ficou alguns minutos apenas observando a carta. Valia mais que qualquer bônus. Diego apareceu logo depois, carregando uma caixa. Ei, chefe! Marina sorriu. Ela o recontratera imediatamente, com um pedido de desculpas público e uma promoção para chefe de segurança cibernética. Não me chame de chefe. Ainda me sinto estranha com isso. Vai se acostumar. Ele colocou a caixa sobre a mesa. Trouxe seus pertences de estagiária. Achei que gostaria de guardar como lembrança. Marina abriu a caixa. Os óculos sem grau, o crachá falso, Ana Silva, um caderno cheio de anotações. Uma semana que mudou tudo, ela murmurou. Salvou a empresa. Sem pressão, nós salvamos. Você arriscou seu emprego, Diego, e ganhei um melhor no processo, ele sorriu. Sério, Marina, você inspirou muita gente aqui, mostrando que títulos e hierarquias não importam tanto quanto fazer a coisa certa. Depois que ele saiu, Juliana entrou sem bater, como sempre. Dona Marina, importante demais para almoçar com a velha Juliana? Nunca! Marina a abraçou. Estava indo te procurar. Almoçaram em um restaurante próximo, um ritual que mantinham desde que Marina era criança. Seu pai está orgulhoso, Juliana disse entre garfadas. Vi ele ontem. Não para de falar de você. Ele está bem? Ou melhorando a cada dia? Os médicos dizem que pode voltar a ter vida normal em alguns meses. Não como executivo, mas sem limitações sérias. É um alívio. E você, como está lidando com tudo? Marina considerou a pergunta.
assustada nas vezes. Tem tanto a aprender, tantas decisões a tomar, mas também animada. Pela primeira vez, sinto que estou onde deveria estar. Você sempre soube disso, querida. Só precisava provar para si mesma. À tarde, Marina tinha reunião com Teresa Santos. A investidora aceitara a proposta de CEO parcial. E hoje, discutiriam a estratégia para os próximos 6 meses. Primeira ordem, a divisão de P&D. Teresa começou. Precisamos de novo diretor. Alguém que entenda tanto de tecnologia quanto de gestão. Tenho alguém em mente. Clara Mendes, ela trabalhou no projeto Aurora antes de sair durante a gestão Marcelo. Tentei contatá-la, disse que voltaria se o ambiente mudasse. Ótimo, faça a oferta. Passaram 2 horas discutindo cada departamento, cada projeto, cada mudança necessária. Marina tomava notas freneticamente, absorvendo a experiência de Teresa. Uma última coisa, Teresa disse ao final. Os investidores estão observando você atentamente, Marina. Alguns ainda têm dúvidas sobre sua capacidade. Eu sei. Então, prove que estão errados. Não tentando ser perfeita, mas sendo autêntica. Foi isso que te trouxe até aqui. Quando saiu da reunião, Marina passou pelo 5º andar. A área estava mais viva que em semanas, com funcionários conversando, rindo, trabalhando sem aquela tensão constante. Ela parou para observar. Alguém anotou e acenou. Outros fizeram o mesmo. 1 mês atrás, ela era uma estagiária invisível. Agora, era a líder deles. A responsabilidade pesava, mas também energizava. Naquela noite, Marina jantou com o pai em seu apartamento. Como foi o dia? Roberto perguntou, servindo vinho. Intenso. Reunião com Teresa sobre reestruturação, depois com RH sobre novas contratações, depois revisando os números do trimestre. E estamos estabilizados. Não crescendo ainda, mas a hemorragia parou. Roberto sorriu. É um começo. Jantaram conversando sobre a empresa, mas também sobre outros assuntos. A saúde de Roberto, os planos de Marina, o futuro. Sabe, Roberto disse enquanto tomavam café depois do jantar. Quando você era pequena, costumava me imitar. Pegava minha pasta, usava meus óculos grandes demais, fingia estar em reuniões. Marina riu. Lembro disso. Sua mãe dizia que você seria líder. Eu acreditava, mas tinha medo também. Este mundo empresarial pode ser cruel. Descobri isso pessoalmente. E ainda assim não desistiu. Se disfarçou, investigou, lutou. Roberto pegou sua mão. Sua mãe teria tanto orgulho. Marina sentiu as lágrimas virem. Sua mãe morrera quando ela tinha apenas 5 anos, deixando poucas memórias, mas muito amor. Acha que ela aprovaria minhas escolhas? Acho que ela diria que você foi corajosa e um pouco imprudente, exatamente como ela era. Roberto sorriu. A Cavalcante Tech está em boas mãos, Marina. As suas. Alguns dias depois, sexta-feira à noite, Marina organizou um encontro informal com todos que a ajudaram. Diego, Juliana, Rogério, Bruno e até Teresa apareceu por 1 hora. Era um pequeno bar próximo ao escritório, o tipo de lugar que Marcelo jamais frequentaria. Perfeito. Um brinde. Bruno ergueu sua cerveja. A Marina, que provou que às vezes é preciso se disfarçar para revelar a verdade. A Ana Silva, Diego brincou, a melhor estagiária que já tivemos. Todos riram. Gente, Marina sentiu-se corar. Não fiz nada sozinha. Cada um de vocês arriscou algo para ajudar. Diego perdeu o emprego. Juliana poderia ter sido demitida. Bruno trabalhou de graça. Não de graça, Bruno a interrompeu. Cobrei suas taxas normais, mas risadas. O ponto é, Marina continuou, que salvamos a empresa juntos, como uma equipe. E é assim que quero que a Cavalcante Tech funcione daqui para frente. Como uma equipe, não uma hierarquia. Bonito discurso, chefe. Rogério sorriu. Está pegando o jeito. A noite se estendeu com histórias, risadas e planos para o futuro. Marina observou seu pequeno grupo de aliados e percebeu. Essas eram as pessoas que importavam. Não apenas funcionários ou contatos profissionais, mas amigos de verdade. Segunda-feira de manhã, 3 semanas após assumir oficialmente como COO, Marina chegou cedo ao escritório.
Mas desta vez não era para se esconder ou investigar. Era porque tinha trabalho genuíno a fazer. Passou pela recepção, cumprimentando Carla. Subiu ao 8º andar, seu andar agora. Entrou em seu escritório e olhou pela janela para a cidade despertando. Seu celular tocou com uma mensagem do pai. Boa sorte hoje na apresentação para os investidores. Você vai arrasar. Hoje era dia de apresentar os resultados de seu primeiro mês como COO. Os números não eram espetaculares. Ainda havia muito trabalho pela frente, mas eram sólidos. E mais importante, o ambiente havia mudado completamente. A taxa de rotatividade caíra. Sugestões de melhorias aumentaram. A moral da equipe estava em alta. Esses eram indicadores que nenhum lucro de curto prazo poderia comprar. Marina abriu seu laptop e revisou a apresentação uma última vez. Tinha dados, gráficos, projeções, mas sabia que o mais importante era a narrativa. Para onde a Cavalcante Tech estava indo e por quê. Noviares entrou na sala de conferências. Todos os investidores estavam presentes junto com Teresa e alguns gerentes-chave. Bom dia! Marina começou, sua voz firme. Há um mês, estava neste prédio, disfarçada de estagiária, tentando descobrir o que estava errado com a empresa. Hoje estou aqui como COO, mostrando como estamos consertando. Clicou para o próximo slide. Primeiro, cultura organizacional. A apresentação durou 45 minutos. Marina falou sobre cada mudança implementada, cada desafio enfrentado, cada meta para os próximos trimestres. Não escondeu os problemas que ainda existiam, mas mostrou planos claros para endereçá-los. Quando terminou, Ricardo foi o primeiro a falar. Impressionante, tanto pela honestidade quanto pelo plano estratégico. Concordo, Paulo acrescentou. Pela primeira vez em meses, sinto que a empresa tem direção clara. Teresa sorriu orgulhosa. Perguntas? E houve várias, que Marina respondeu com confiança. Não tinha todas as respostas, admitiu isso claramente, mas tinha visão e plano para descobri-las. Ao final da reunião, os investidores aprovaram unicamente sua proposta de orçamento para o próximo trimestre. Bom trabalho, Teresa disse quando ficaram sozinhas. Você está pegando o jeito. Não sei se vou fazer isso perfeitamente. Ninguém faz nada perfeitamente, Marina. O segredo é fazer bem o suficiente, aprender com os erros e continuar melhorando. Naquela tarde, Marina fez algo que havia prometido a si mesma. Visitou cada departamento. Não como a herdeira investigando, mas como a COO conhecendo sua equipe. No 5º andar, encontrou Lucas trabalhando em um ticket complicado. Precisa de ajuda? Ele se sobressaltou. Marina! Quer dizer, senhorita Cavalcante, Marina está ótimo. E estava falando sério. Posso ajudar? Lucas mostrou o problema. Era complexo, mas Marina lembrava-se dos dias como estagiária. Juntos resolveram em 15 minutos. Como você sabe fazer isso? Lucas perguntou impressionado. Porque passei uma semana fazendo exatamente o que você faz. Marina sorriu. Nunca esqueço minhas raízes. Foi assim por todos os andares. Uma conversa aqui, um cumprimento ali. Marina não estava apenas aparecendo para ser vista. Estava genuinamente interessada nas pessoas que faziam a empresa funcionar. No final do dia, voltou ao seu escritório exausta, mas satisfeita. Havia um pacote sobre sua mesa com um bilhete. Achei que você gostaria de ter isso. Diego abriu o pacote. Era o crachá Ana Silva, emoldurado, junto com uma foto que alguém tirara dela de uniforme de limpeza no dia que se infiltrou no 6º andar. Marina riu, balançando a cabeça. Pendurou o quadro na parede atrás de sua mesa. Um lembrete de onde começara e do quanto longe havia chegado. Seu telefone tocou. Era Juliana. Só queria dizer boa noite, querida. E que estou orgulhosa de você. Obrigada, Ju, por tudo. De nada. Agora vá para casa e descanse. Amanhã é outro dia. Marina desligou e olhou ao redor do escritório. De lá agora, de verdade. Não roubada ou herdada simplesmente, mas conquistada. Pegou sua bolsa e se preparou para sair quando notou movimento na porta. Seu pai estava lá, apoiado na bengala, mas sorrindo. Pai, o que está fazendo aqui?
Não podia deixar de ver você em ação no seu primeiro grande dia. Ele entrou e se sentou na cadeira à frente da mesa. E pelos comentários que ouvi, você arrasou. Ainda há tanto a fazer, sempre haverá. É assim que empresas funcionam. Mas hoje você provou algo importante, Marina. Não apenas para os investidores ou funcionários. Para si mesma, Marina se sentou, deixando o cansaço do dia aparecer. Sabe o que é engraçado? Quando planejei me disfarçar, achei que seria por alguns dias. Descobriria o problema, reportaria e pronto. Mas aconteceu mais que isso. Muito mais. Conheci pessoas incríveis. Vi a empresa de uma perspectiva que nunca teria como herdeira. Entendi o que realmente importa. Ela olhou para o pai. Obrigada por me deixar cometer meus erros. Por não interferir. Eu não sabia que você estava lá, Roberto riu. Mas se soubesse, acho que deixaria mesmo assim. Às vezes, os melhores líderes são aqueles que não começam no topo. Eles ficaram conversando por mais 1 hora. Pai e filha, fundador e sucessora, compartilhando não apenas uma empresa, mas um legado. Quando finalmente saiu do escritório, eram quase 22 horas. O edifício estava quase vazio, apenas alguns seguranças e a equipe de limpeza. Marina passou pelo 5º andar no caminho para o elevador. Viu sua antiga mesa de estagiária, agora ocupada por outra pessoa. Sorriu com a memória. No elevador, olhou sua reflexão no espelho polido. Não era mais a menina insegura tentando provar seu valor, nem a herdeira privilegiada que Marcelo imaginava. Era Marina Cavalcanti, CEO da Cavalcanti Tech, líder, aprendiz, lutadora. E estava apenas começando. Enquanto dirigia para casa pelas ruas iluminadas de São Paulo, Marina pensou em tudo que acontecera nas últimas semanas. O disfarce, as descobertas, os aliados, a batalha, a vitória. Mas mais que isso, pensou nas 3 palavras que Marcelo dissera sobre funcionários. Não precisamos de gente, como ele estava errado. A empresa era feita de gente, e agora, finalmente, estava sendo tratada como tal. Marina sorriu, lembrando do primeiro dia como Ana Silva, quando servira café e ouvira os medos dos colegas, quando decidira lutar. Valera cada momento de medo, cada risco, cada sacrifício. A Cavalcanti Tech estava salva. E, mais importante, tinha futuro. Um futuro que Marina estava determinada a construir. Um passo de cada vez, com coragem, autenticidade e a lição mais importante que aprendera. Às vezes, você precisa se disfarçar para revelar sua verdadeira identidade. E, às vezes, perder tudo na frente de você para encontrar o que realmente importa. Marina Cavalcanti estava pronta para o desafio. E, desta vez, sem disfarces. Antes de ir, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Vamos adorar saber.